E aí, vamos lá conversar um pouquinho? Assim, ó, até sobre o assunto anterior, aí eu tava falando, porra, o cliente é foda, não sei o que, como é que faz pra fazer isso e não sei o que. Aí, não, mas precisa estimar. O que vocês têm que se perguntar é, será que vocês acreditam o suficiente de que não precisa estimar? Porque assim, se eu chegar e pegar uma faca aqui, e aí botar no pescoço de vocês, e falar assim, não, isso aqui não vai cortar seu pescoço, não. E aí você vai acreditar nisso e deixar passar a faca no pescoço? Provavelmente não. Então assim, significa que vocês não estão acreditando o suficiente de que não dá para estimar. E aí vocês continuam pegando projetos e estimando e fechando prazo, custo, escopo e tudo mais. Então assim, só pensem um pouco sobre isso, mas a gente conversa também sobre isso aqui durante a palestra e daqui a pouco também. Eu vou falar um pouquinho, eu vou contar um caso. Eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu vivencio, tá? Porque só o que eu vivi eu consigo realmente falar e dizer, pô, pra mim funcionou, pra mim não funcionou, isso aqui eu acho que faz sentido e eu experimentei. E aí eu vou contar um caso e falar um pouco da história da minha empresa, que é a HE Labs. Então, de como que a gente faz para escalar o conceito de agilidade. Quem aqui que conhece o conceito de métodos ágeis? Scrum, XP, essas coisas. Então, beleza. Então pode sair que só quem sabe pode. E aí eu vou apresentar como foi que nós fizemos e quais foram as nossas soluções, tá? Então, que a gente chamou lá de soluções descentralizadas de gestão. Então, por que é isso? Muito da minha inspiração foi no mestrado. Eu fiz mestrado em mecatrônica em sistemas distribuídos. E aí muito do que eu linkei foi os conceitos de agilidade com sistemas distribuídos mesmo, sistemas computacionais distribuídos. E lá o princípio da gente é evitar pontos únicos de falha. Então é criar algum tipo de rede que nos permita evitar gargalos, fazer com que a empresa se sustente, que a gente consiga crescer, que a gente consiga aproveitar oportunidades e consiga gerar valor com todo mundo que está lá. E aí o que são essas soluções descentralizadas de gestão? Para chegar nisso eu vou perguntar assim para vocês. Vocês acham que vocês têm bom senso? Sim. Então vocês acham que vocês têm condições de tomar boas decisões, de gerir o próprio trabalho de vocês? Vocês precisam necessariamente de um chefe que diga, pô, você precisa fazer isso aqui. Vocês acham que sem essa pessoa vocês conseguem trabalhar bem o suficiente? Sim. Show. Então guarda isso, a gente vai retomar isso daqui a pouco. Pegadinha, né? E aí, o que a gente tem, né? Gestão participativa. Quando a gente for transformando isso, essas soluções descentralizadas de gestão, na verdade é um conjunto de uma série de conceitos, uma série de teorias, uma série de experiências que a gente foi aplicando e adaptando. Quando a gente fala de gestão participativa, a gente está falando de uma empresa em que todo mundo tem poder de decisão, todo mundo pode participar efetivamente da gestão da empresa. Não só das suas tarefas, não só do seu projeto, mas da gestão da empresa como um todo. Então, se você não concorda com o que o marketing está fazendo, vai lá e faz diferente. Se não concorda com o que o financeiro está fazendo, vai lá e faz diferente. Então, você tem voz, você vai lá e participa desse processo. A gente está falando de transparência organizacional. A gente está falando de todo mundo saber quanto a gente fatura, quanto que a gente lucra, quais são os salários, quais são os clientes, quanto que a gente gasta em cada coisa. E você ter acesso a todas essas informações e, se você quiser, você pode ir lá e tomar atitude. Porra, eu quero ganhar mais, eu vejo lá que a gente deu prejuízo no mês tal, faz sentido? Como é que a gente faz para gerar? Como é que eu faço para eu valer mais e ganhar mais? Esse tipo de decisão. A gente está falando de protagonismo do indivíduo. Essa palavra aqui, essa expressão, a gente usa lá o protagonismo do indivíduo porque normalmente a gente, nas palestras, nos livros, a gente vê a palavra empoderar. Então seria a relação aqui com o empoderar, né, de que a gente tem poder dentro da empresa. Só que lá a gente não gosta muito de usar a expressão empoderar porque ela significa dar poder a alguém. E a gente entende que o poder já é de todo mundo já tem a autonomia, já tem poder para tomar as decisões. Então eu não preciso, como dono da empresa, chegar e dizer, você tem poder, vai lá, toma aqui, faz isso. Então a gente estimula que as pessoas sejam protagonistas
da carreira dela, da vida dela e do andamento, da trajetória dela dentro da empresa, assim como fora da empresa. Quando a gente está falando de soluções descentralizadas de gestão, a gente está falando de inteligência coletiva. A gente está falando de pegar a mente de todas as pessoas que estão na organização, que estão lá na HLabs, e mapear o que elas entendem, o que elas têm de ideias, o que elas querem fazer, quais são os problemas que elas enxergam, e a gente mapear essa coisa, esse monte de ideias, e tornar em elementos acionáveis que a gente possa efetivamente implementar. A gente está falando de times de interesse, que é uma solução que a gente tem em que as pessoas podem efetivamente se auto-organizar em torno de problemas e fazer com que esse problema seja resolvido. Então, se eu quero resolver o problema do escritório que está com uma sala com mau cheiro, porque o ar-condicionado está quebrado, eu posso me auto-organizar para ir resolver aquilo. Se eu quero fazer um evento, organizar um evento como o Tech Talks desse aqui, todo mês, eu posso formar um time e vender a ideia, empreender dentro da empresa, fazer com que outras pessoas me sigam e a gente crie um grupo que vai fazer esse evento acontecer e gerir esse evento. A gente está falando de práticas ágeis, e aí também, como vocês já conhecem, a gente está falando de usar todas as práticas ágeis que a gente puder, em todos os níveis, seja no nível do código, com TDD e teste automatizado, ou no nível de gestão, seja com Scrum ou Kanban. A gente está falando de entender as práticas ágeis e aplicar elas no dia a dia do trabalho da empresa. A gente está falando de sistema puxado. Sistema puxado é o momento em que você tem um conjunto de tarefas, um conjunto de demandas, e você quem puxa essa tarefa para fazer, você quem puxa essa demanda para você fazer. Que é diferente de você ter um chefe, um gerente, por exemplo, que vai chegar e dizer: Márcio, tá aqui, você precisa implementar a tela tal e você tem 2 dias para fazer. Isso é um sistema empurrado. Então eu estou sendo o chefe do Márcio e estou dizendo que ele tem que fazer isso. Que é diferente de eu ter um conjunto de demandas de telas para serem feitas e eu vou lá e puxo para fazer. E a gente implementa isso em todas as áreas. Imagine que o nosso financeiro tem um conjunto de demandas, que o nosso administrativo, eu não sei como é aqui na Juiz, mas o Office é gigantesco. E aí tem uma série de tarefas que precisam ser feitas, desde comprar os mantimentos das cozinhas, das duas agora, quanto fazer arrumação e tudo mais. E lá a gente tem um board, como se fosse um post-its, e que o time do administrativo pega para fazer essas coisas. A gente não precisa mandar para eles fazerem. A gente está falando de trabalho remoto. Lá na HE a gente já chegou a ter 80 pessoas, todas trabalhando de casa. Hoje a gente está com 60 e todas trabalhando de casa. A gente entende que o trabalho remoto é fundamental para a gente conseguir ganhar escala, para a gente conseguir encontrar as melhores pessoas, independente de onde elas estejam. Então eu não limito o meu potencial de crescimento e geração de valor em função de um espaço físico. Eu posso simplesmente ter, como a gente tem lá, um cara que está trabalhando na Tailândia. Eu tenho um casal que está viajando pelo Brasil. A cada 2 meses eles estão em alguma cidade diferente. Eu consegui encontrar um menino que estava trabalhando lá no Acre. Eu consegui encontrar e ele está trabalhando com a gente. Esse ninguém acredita. Então, esse tipo de coisa. E o bacana é que a gente consegue identificar pessoas que queriam sair do interior e ir para as capitais para poder ganhar mais ou ter oportunidades. E ela consegue, da onde ela está, trabalhar para a gente, ganhando a mesma coisa ou muito próximo do que ela ganharia numa capital. A gente está falando de automação organizacional. A gente, como uma empresa digital, uma empresa remota, a gente tem uma série de sistemas, a gente investe muito em automação da nossa organização. Então o que é isso? A gente tem praticamente um segundo escritório virtual, digital. A gente investe mais ou menos R$10 mil por mês no conjunto de ferramentas que a gente usa. Então é como se fosse um outro escritório. A gente tem um aluguel do escritório físico e a gente tem um aluguel desse escritório digital. E a gente tem uma série de automações que eu preciso de gente, contratar, o time de interesse do recrutamento tem um conjunto de pessoas já pré-aprovadas para aquela vaga de desenvolvedor Ruby, por exemplo. Quando chega essa pilha, esse estoque de pessoas aprovadas para contratação, e eu consumo essas pessoas para contratar, dispara um trigger que baixou o nível de pessoas já pré-aprovadas.
e isso dispara automaticamente para o time falar, temos que contratar mais, temos que iniciar o processo de seleção de mais pessoas para encher o nosso conjunto de pessoas já pré-aprovadas. Então, esse tipo de solução é o que a gente chama lá de automação organizacional. A gente está falando de mindset da eficácia. O Henrique falou agora há pouco aqui também no futebol sobre isso, de mindset da eficácia, que é você não necessariamente buscar ser eficiente, você buscar fazer o certo primeiro, você fazer o certo mais cedo, mesmo que isso signifique você ser, sobre alguma ótica, ineficiente. A gente, como empresa distribuída, a gente tem uma série de ineficiências. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa, às vezes a gente se distorce, se perde um pouco e quer ir mais para um lado, quer ir mais para o outro. Só que a gente consegue, dentro disso, fazer o certo mais rápido. E aí eu não fico na ilusão de que se eu tiver um conjunto padronizado de processos e de scripts de o que cada um tem que fazer, cada função, cada cargo tem que fazer, eu tenho uma ilusão de que eu vou ter mais eficiência, mas no final das contas eu não tenho. Porque eu acabo tendo uma série de ineficiências por essa falta de eficácia. Eu não consegui fazer o certo primeiro, então eu erro quando eu poderia ter acertado primeiro, mais cedo. Então, tudo isso, juntando todas essas coisas, é o que a gente chama de soluções descentralizadas de gestão, que eu vou falar mais em detalhes um pouquinho sobre algumas delas. E sobre nós, a HE Labs, a gente se define dessa forma, que we make it simple and enjoyable to create successful digital products. Então a gente cria produtos digitais e a gente faz com que o processo de criação de produtos digitais seja o mais simples e o mais divertido, gostoso, enjoyable que a gente possa encontrar. E aí por isso a gente foca muito em criar uma cultura do caralho, uma cultura em que a gente consiga gerar valor, que as pessoas realmente gostam do que elas estão fazendo, para elas serem mais felizes e, por conseguinte, gerarem mais valor. E aí tem aqui a definição do why, de algumas coisas nossas, que eu vou passar rapidinho dado o tempo, mas aí eu vou passar assim, antes de falar quais são as soluções da gente, como a gente faz essas coisas, eu vou setar algumas expectativas. Porque se eu posso falar aqui algumas soluções e não servir para a empresa de vocês, porque ou a gente é muito pequeno para a empresa que você trabalha, ou a gente é muito grande para o conjunto do seu contexto. Então a gente tem 6 anos no mercado, a gente tem mais ou menos 60 ou um pouco mais pessoas e a gente já entregou mais de 400 projetos. Dessa forma vocês conseguem ver, na Juiz, a gente quer fazer uma solução semelhante, mas faz sentido, essa solução se encaixa, não se encaixa, mas vocês terem uma noção do nosso tamanho mesmo. E aí, quando eu vou falar um pouquinho aqui sobre escalando Agile, é bom a gente separar o conceito de Agile de agilidade. Então aqui eu vou falar sobre o conceito de agilidade, de Business Agility, que é o conceito de a característica que uma empresa tem de se adaptar ao contexto, ao ambiente no qual ela está. Então eu não vou falar de Kanban, de Scrum, de métodos ágeis em si. Eu vou falar da habilidade que a gente tem que ter, que uma empresa tem que ter, que uma organização tem que ter para se adaptar constantemente e aproveitar as oportunidades e se adaptar aos problemas e os riscos que se concretizam. Então, esse que é o conceito que a gente vai trabalhar aqui. Toda empresa, em geral, as empresas elas têm uma estrutura piramidal e hierarquizada. Então, normalmente é uma árvorezinha, né? Então, esse é o formato que a gente está acostumado, que a gente vê o organograma das empresas e tal. E lá na HE, a gente tem uma árvore também, só que ela é uma árvore diferente. Como é que funciona? A gente tem um conceito lá de que os times, então, como a gente desenvolve produtos sob medida para os clientes, a gente tem um conceito em que os times, que a gente chama de times dedicados, esses times têm total autonomia frente aos clientes. Então, esses times, eles negociam com o cliente, definem o que vai ser feito, planejam as tarefas da semana e executam o projeto. Gerenciam as crises e, eventualmente, dentro do cliente, tudo. E o restante da empresa serve de suporte a esses times. E aí por isso que a gente chama de o time, que é o solo da nossa árvore, que é os times de suporte à organização. E aí a gente tem esse conceito de time compartilhado, que é basicamente o mesmo
como se fosse um time dedicado, que esse time dedicado, pra vocês entenderem, são desenvolvedores, designers, front-enders, esse que é o perfil, e eles vão desenvolver software para o cliente. E aqui a gente tem um conjunto de pessoas que isso aqui é o conceito de Slack no sistema. Essas pessoas estão sempre dedicadas. E eu tenho esse grupo de pessoas que eles não estão alocados nos projetos. Esse é um investimento nosso, da própria HE. Para quê? Porque eu preciso ter Slack no sistema, eu preciso ter folga no sistema HE Labs de como as dinâmicas estão acontecendo, porque sempre problemas vão acontecer na natureza do software. Então, se esse time, essa pessoa, identifica um problema completamente inusitado, de que ela não consegue resolver, ela pode instanciar uma pessoa daqui de dentro para ajudá-la. Então a gente chama aqui o time dos Pokémons, né? Então a galera vai e chama um Pokémon para ajudar no projeto. Oi? Com a Ranger branca. O Ranger branco também, né? Acho que são profissionais, são a Ranger. E aí é isso, então eles ajudam os times dedicados nos projetos. Se um time dedicado julga que não precisa de ajuda, ele simplesmente não pede e toca o barco. E aí a gente vai gerindo a empresa assim. E ainda mais, num suporte ainda maior, aí tem as outras áreas da empresa. Tem a área da operação em si, que faz a alocação dessas coisas todas, de qual time forma time, a estrutura para a necessidade de venda, aí o próprio jurídico, administrativo financeiro, marketing e tudo mais. Então todas as áreas da empresa elas servem de suporte aos times. E aí a gente está transformando essa área aqui em uma plataforma em que novos times, em cima de células de negócio diferentes, possam surgir. Então, por exemplo, aqui hoje o nosso negócio é desenvolver produtos web e mobile para os clientes. Mas se eu decido entrar numa célula de negócio, numa vertical de fazer treinamento, eu posso simplesmente criar uma nova aqui e esse time vai simplesmente usar essa infraestrutura da empresa. E esse é o próximo movimento que a gente está fazendo para reestruturação da empresa. E aí a gente tem o conceito dos times compartilhados, dos times de interesse que eu falei. Então, o time de interesse, ele é um time virtual. Então, eu tenho esse time que seria o time estrutural, digamos assim, e eu tenho um time virtual que ele se forma de maneira transversal na empresa como um todo. Então, eu tenho um time que fica de maneira sobreposta, formado por 2 integrantes desse time dedicado, lá da Sony Music, com essa pessoa do time compartilhado, que é uma designer, com essa pessoa do time de cultura organizacional, e eles formam um time em torno de um interesse, em torno de algo que eles queiram trabalhar, que eles estão pilhados para trabalhar, algo que eles queiram trabalhar. Mas o que é isso? O que são esses times, né? Exemplos: viagens ao office. A gente tem um office maneiro, lá no Rio, e aí a galera, se todo mundo estiver remoto, a gente todo mês viaja para lá. A gente tem um time que as pessoas simplesmente gerenciam um budget para comprar essas passagens, escolher quem é que vai para lá, como é que eles vão fazer e tudo mais. Então, existe uma galera que gosta de viajar, que gosta de gerir essas coisas e criou um time para trabalhar isso e criar esse serviço para o restante da empresa. Nosso blog, o HE Journal, um time falou: porra, eu quero criar um blog com as características X, Y, Z, lá no Medium, todo diferentoso, tal. Beleza, formou esse time e aí eles criaram agenda de postagem, fluxo de aprovação e revisão e tudo mais, e tudo existe lá. Experiência das pessoas, basicamente é o nosso RH. Então, lá o nosso RH se chama não recursos humanos, se chama experiência das pessoas, porque a gente foca em criar a melhor experiência para as pessoas que trabalham lá. Então, todo o processo de 1 a 1, de fazer conversas 1 a 1 com as pessoas, mapear a inteligência coletiva, definir melhores processos, fazer o processo de contratação e tudo mais, eles fazem. Então, não é uma pessoa especializada em RH que está lá. Não é uma pessoa na parte de recrutamento que é especializada em fazer recrutamento. Não, são pessoas multidisciplinares, de verdade, pessoas competentes e que vão conseguir aprender e fazer essas coisas. E aí o que acontece? Percebam, eu tenho, por exemplo, o time de recrutamento, ele é formado por pessoas do time de experiência, mas por outras pessoas que são devs e designers, que eles vão participar do processo de análise técnica, por exemplo. Então eu consigo criar uma rede de vários grupos interlaçados e sobrepostos com pessoas
que fazem parte compartilham de 2 grupos diferentes e outros que só participam de um ou outro grupo. E a gente consegue fazer com que a informação flua. Então eu não preciso ter um conjunto de processos bem definidos e interfaces e dizendo, não, é assim que funciona, para você entrar em contato comigo, para você pedir para postar no journal, você precisa entrar, preencher um ticket, abrir uma demanda, não precisa, porque simplesmente as pessoas estão participando de vários grupos, elas se conhecem, elas se conversam e a informação flui. E a gente consegue ir criando processos de maneira orgânica, de maneira emergente. Quando alguma coisa começa a ficar complicada demais ou a informação está se perdendo, então está na hora de pegar essa informação que está tácita e deixar ela explícita de alguma forma. E a gente vai evoluindo isso. E aí, se a gente for visualizar a HE como um conjunto de pessoas, então essa é a HeLabs com um conjunto de pessoas. E aí eu crio aqui os times dedicados, então tem esse time de um cliente X, esse time do outro cliente Y, eu tenho essa estrutura mais formal. E aí quando eu coloco a outras pessoas da empresa dentro desses times virtuais, que são os times de interesse, eu consigo ver esses vários times sobrepostos e pessoas participando de vários times simultaneamente. E aí se eu estratifico isso e coloco cada círculo, cada time desse como um grupo separado, então eu tenho aqui vários times, eu começo a ver a empresa como um conjunto de times que prestam serviços uns para os outros. O time de recrutamento presta serviço para o restante da HeLabs. O time do marketing presta serviço para parte da HeLabs. O time do administrativo financeiro presta serviço para parte da HeLabs. E aí a gente consegue ver essas relações de que um time consome e interage com o outro. E aí se a gente visualiza que a gente tem o time de estratégia da HeLabs, que aí foi originalmente formado pelos sócios e que hoje já tem mais uns 4 pessoas, a gente consegue ir puxando, e bem no estilo inspirado lá no modelo open source mesmo, de que vocês têm os committers, os mais com um nível de responsabilidade maior e tudo mais, você vai criando essa estrutura. E aí a gente consegue, nesse círculo mais central da estratégia da HE, definir quais são os nossos valores, para onde a gente quer ir e alinhar a empresa toda para o que a gente quer fazer. E aí a gente sempre prestando serviço para os clientes, para a área externa. Então, tudo fora desse círculo é o mercado. Então, o time de recrutamento, por exemplo, ele presta serviço para dentro da HE, porque a HE fala, o time de operação chega e fala, eu preciso de... olha só, o time de comercial vende um projeto e aí fala, precisamos de um desenvolvedor Ruby. Aí o time de alocação fala, tá, você vendeu um projeto, um desenvolvedor Ruby e um designer, nós temos um designer, mas eu não tenho um desenvolvedor Ruby. Aí ele vai para o time de recrutamento e fala, preciso de abrimos vaga para um desenvolvedor Ruby. E aí o time de recrutamento abre a vaga, lida com os candidatos e presta o serviço. Então essa que é a dinâmica orgânica mesmo que a gente vai criando. E aí percebam, gente, por isso que eu falei lá, a gente tem 60 pessoas. Pode ser que provavelmente quando a gente tiver 200, 500 pessoas, esse modelo não funcione e a gente vai ter que repensar. Mas o ponto é, para a gente funciona hoje, tem funcionado muito bem. E aí a gente vai adaptando e vai encontrar novas soluções. E aí é dessa forma que a gente sai de um modelo hierarquizado e muito mais comando e controle, em que eu tenho uma hierarquia e um conjunto de chefes, uma escadinha. E aí aqui, galera do CERP sabe que a gente tinha 16 níveis hierárquicos da gente até o presidente. E aí você tem essa cadeia de comando em que os de cima vão mandando os de baixo. E a gente migra desse formato para um formato de uma rede mais descentralizada. E aí ela é pautada no conceito de Sense and Respond, que é sentir o ambiente e responder como um organismo. Então eu vou sentindo e respondendo, eu identifico riscos e me adapto, identifico oportunidades e adapto. Então eu consigo ter pessoas nesse lado da rede identificando oportunidades e se adaptando, pessoas dentro desse lado da rede identificando um grande risco, se adaptando, e essa informação vai reverberando dentro da rede. Como é que as pessoas conseguem visualizar isso? Como é que as pessoas visualizam? Como é que elas são distribuídas? A plataforma permite eu ver Show! A gente, como eu falei, a gente tem lá, investe uma grana em ferramentas, então a gente tem um monte. Então, por exemplo, a gente é muito pautado no Trello, isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o Trello basicamente é uma simulação de um quadro de post-its.
E você tem colunas e post-its, só isso. E aí você pode usar da forma que você quiser. Ele não estabelece nenhum tipo de workflow, nenhum tipo de regra, nenhum tipo de campo, nada. E aí a gente tem simplesmente um quadro em que cada coluna representa um time de interesse desse, e aí tem a foto de cada um, o perfil, e cada time, quando se forma, ele tem uma missão. Então, o time de interesse de viagens ao office tem a missão de proporcionar a melhor experiência dos nossos funcionários, das pessoas que trabalham com a gente, na ida ao nosso escritório no Rio de Janeiro, e passar uma semana lá com a melhor experiência possível. E aí, frente a essa missão, aí eles organizam roteiro turístico, que eu estava comentando no almoço da Noite Infinita. Aí a gente tem uma série de coisas que eles gerenciam. O time do marketing tem a missão de fazer com que todas as histórias sobre HE sejam o melhor contadas possível, tanto para a área externa quanto para a área interna. Então, frente a essas missões, eles vão se adaptando e definindo as tarefas dele em função do que eles vão sentindo ser necessário. E o legal é que, por exemplo, eu fui, a gente semana passada, teve uma reunião com alguns holandeses lá no Rio de Janeiro, e eu fui para lá. E eu esqueci de avisar com antecedência para o time do marketing que ia rolar isso. Então eles não sabiam, e eu errei porque eu não avisei. E aí o que aconteceu? Eles me chamaram a atenção, porque no dia que estava acontecendo, eu mandei uma foto na rede social, e aí mesmo eu sendo um dos fundadores, um dos sócios da empresa, eles falaram, pô, Rafael, você mandou mal, porque era para você ter avisado para a gente com antecedência, para a gente poder se preparar e fazer uma chamada na rede social, uma coisa bacana sobre o evento. E aí, como eu já tomei essa puxada de orelha deles, aí eu já falei essa semana, já tinha falado na segunda-feira, galera, sexta-feira eu tô indo para Juiz Brasil fazer não sei o que, blá blá. Aí ele falou, ótimo, muito bem, fez certinho. Tira uma foto, pede para alguém tirar uma foto se estiver palestrando para poder não sei o que, por isso que eu falei pro negócio ali. Então eles mandaram eu fazer, eu tô fazendo. Fiquei com a sensação na pergunta que alguém fez aqui sobre plataforma, eu vi a palavra plataforma e já fica até arrepiado, né? Que porque dá a sensação de que isso só é possível porque vocês têm uma ferramenta mágica miraculosa que faz tudo funcionar e as pessoas são felizes, né? E aí que esse isso, não tem, exato. Então a gente tem um monte de ferramentas. Então a gente usa o Slack. O Slack é uma ferramenta de chat. Então o nosso escritório está lá. Então tem a sala HE Labs, que é a área de convivência do cafezinho, todo mundo fica batendo papo, mandando gif e tudo mais. Aí tem a sala de games, onde a galera fala sobre games. Tem a sala do poker, onde a galera fala sobre poker e marca para jogar poker online. Aí tem a sala dos desenvolvedores, fala uma Como é que você consegue ter um engajamento de toda essa equipe, completamente distribuída em estados diferentes, fuso horários diferentes? Você manter ela super engajada no projeto, todo mundo entendendo, não tendo falha de comunicação. Esse, por exemplo, é um valor que a gente fez, por isso que a gente cobra caro dos nossos clientes, porque a gente consegue fazer isso. Mas assim, teoricamente seria difícil, a gente pode pensar, caralho, é difícil pra caralho, mas se você cria uma cultura bacana, pautada em valores sólidos e muito voltados para as pessoas, e você contrata bem, e o contratar bem é contratar pessoas alinhadas com seus valores, as coisas funcionam muito mais facilmente do que a gente imagina. Então, é a mesma coisa de você falar sobre implantação de uso de métodos ágeis. Aí, não vai funcionar, a galera não vai fazer reunião diária e tal. E você começa sem a pretensão de querer obrigar todo mundo a fazer, e as coisas vão acontecendo porque as pessoas genuinamente querem fazer um bom trabalho. E é só que os ambientes das empresas normalmente não proporcionam isso. Então a gente foca em criar um ambiente que vai nutrir essa cultura, criar um solo bem fértil para que as próprias pessoas cresçam dentro disso. Agora você falou sobre contratar bem, e um pouco mais, alguns slides anteriores você falou sobre você é meio que reativo em contratar, né? Triggers, o contrato, você fecha o contrato e aí você passa, ok, contrata aí. Como é que você dosa isso? Porque contratar bem demora. Isso. Você não consegue em duas conversas pegar se a pessoa tem essa relação. Você precisa fazer uma série de coisas. Tipo, na empresa que eu trabalho mesmo, demora entre 2 e 6 meses para você contratar uma pessoa. Como é que você faz isso? E é justamente os triggers servem para isso. Porque a necessidade ela é imediata. Vender um projeto, a gente precisa alocar
o quanto antes. Só que eu já tenho as pessoas já aprovadas, porque eu já passei esses 2 a 6 meses antes, entrevistando, não sei o que, e as pessoas já estão aprovadas. Então eu já selecionei e elas já estão prontas. Percebeu? E aí, esperando fechar o contrato para você chamar ela. Na verdade, assim, a gente faz o processo seletivo, as pessoas vão. Dentro desse processo, então, aprovou. Normalmente, quando vai aprovando, já tem vaga disponível e a gente vai colocando. Mas aí tem pessoas que a gente não tem vaga disponível agora. E aí a gente tem essa fila de pessoas já aprovadas. Percebe? Então eu passei 6 meses e aí você quer trabalhar na HE. Você fez um processo de 6 meses, por exemplo, e está lá pré-aprovado. Se quando terminou o seu processo, já tinha uma vaga, você entrou. Se não, você fica nessa fila de espera. E aí, quando eu fecho um novo projeto e quero contratar mais gente, eu simplesmente puxo essa pessoa, você dessa fila, e aí desce o nível, dispara o trigger que eu preciso. Só está com 2 pessoas pré-aprovadas. Vamos começar a contratar de novo, porque essas 2 pessoas vão ser consumidas nos próximos 6 meses e é o tempo para a gente encher de novo a fila. E aí eu não preciso correr para contratar na correria, né? Então, frente àquela necessidade. Então, a gente vai dosando isso. Mas tá, aqui o Tupi tá chicote aqui. O que a gente tem, então? Isso aqui, por exemplo, é uma representação da nossa rede. A gente tem uma ferramenta lá chamada Appraise, que é uma ferramenta em que todo mundo avalia e define o salário dos outros colegas. Simples assim. E você chega e fala, você diz que eu acho que o Miranda tem que ganhar 50% do que você ganha. Eu digo, eu acho que você tem que ganhar 50% a mais do que eu ganho. E aí todo mundo diz quanto todo mundo tem que ganhar a mais ou a menos comparado com você mesmo. Porque é sempre relativo, né? Então eu acho que ela é melhor do que eu. E aí coloco. E isso vai dosando e criando uma rede intrincada de balanço. São várias molas, né, ponderadas. E aí, esse gráfico ele representa essa relação de todo mundo que avaliou todo mundo. E aí perceba, eu não vou conseguir avaliar, sei lá, o Tupi que eu não conheço ele. Então eu não vou avaliar ele. Mas se eu conheço o Márcio, eu vou avaliar com mais certeza. Então assim, eu não sou obrigado a avaliar todo mundo. Eu tendo a avaliar as pessoas que eu conheço mais. Então aqui no centro tem pessoas que conhecem muita gente, que interagem com muitas pessoas. Aqui, sei lá, aqui é o Henrique Bastos. Metade da internet brasileira está lá no Twitter. Mas aqui, ó, tem essa pessoa, cadê? Que ela só tem 4. Então ela só interage, ela só se sentiu confortável o suficiente para avaliar. Aqui nem foi 4. Sei lá, 4 pessoas. E ok, tem pessoas que não interagem tanto. E aí a gente usa essa informação para falar, fulaninho, por que que... Aí eu tive de experiência das pessoas. Pô, fulano, por que eu vi aqui que você só avaliou 4 pessoas e tal, e aí a gente tem lá uns índices que é o nível de notoriedade da pessoa e o nível de conhecimento, e tem algumas coisas que a gente usa. E aí, poxa, ó, a gente viu que essa pessoa não interagem muito, não avaliaram muito. Pô, vamos criar alguma estratégia para fazer com que elas tenham mais oportunidades de interagir com outras pessoas? Será que ela tem algum elemento, algum skill interpessoal que a gente precisa desenvolver, ou pelo menos dar mais oportunidade para ela? E a gente usa isso para trabalhar. Então essa é uma coisa que a gente faz. E isso é o fundamento de o que a gente chama de processos descentralizados. Que se eu preciso eliminar pontos únicos de falha, eu preciso ter processos que sejam pautados na distribuição, na rede. Então, por exemplo, compras. O nosso cartão de crédito está disponível lá para todo mundo. Então a pessoa simplesmente vai, diz que quer comprar alguma coisa, recebe o número do cartão de crédito automatizado, ele vai e compra e pronto. No que ele comprou, ele já disse o que foi que ele comprou, já vai para a nossa ferramenta do financeiro e já tem lá o lançamento. Então eu não preciso ter uma pessoa para poder aprovar o pagamento, a compra, não sei o que, depois lançar isso, blá blá. A pessoa já faz o lançamento, dizendo que comprou, isso já dispara para ele receber o cartão de crédito, o número do cartão de crédito, aí tem uma senha que muda e tal, caixa de segurança, e pronto. A avaliação de remuneração, o appraise, então eu não preciso ficar negociando o salário. As próprias pessoas vão definir quanto que elas vão ganhar e pronto, eu não preciso ficar eu como chefe e a pessoa negociando comigo. Feedbacks, então a gente tem um processo de feedback canvas, em que as pessoas chegam e falam, porra, eu quero ter uma sessão de feedback estruturado. Aí eu chego e falo, porra, Márcio, vocês 4, eu confio em vocês,
vamos fazer uma sessão de feedback e vocês vão dizer o que vocês acham de mim, segundo os critérios X, para que eu possa evoluir profissionalmente. Então eu não preciso alguém, um chefe, um gerente, chegar e falar: Rafael, você está ruim em comunicação, você é muito prolixo, você está passando do horário da palestra. Preciso, eu vou ter os meus pares que estão trabalhando comigo dizendo se eu estou bom, se eu estou ruim, o que eu preciso melhorar, e a gente colaborar junto. A contratação, é difícil você reduzir o salário de alguém. Como é que você se adapta ao modelo nosso de injeção? Pronto. A gente tem uma estrutura que a gente está revendo o nosso modelo legal para permitir isso. Então a gente está vendo, hoje a gente usa isso, faz essa variação usando participação dos lucros. Então a participação dos lucros é pautada nesse misto price, porque eu consigo não dar participação dos lucros ou dar em cima dessa variação. E se a pessoa for negativa, por exemplo, ela recebe mais o quanto que ela deveria ganhar esse lucro, aí ela vê isso. Então, a gente é muito pautado nisso, todo mundo vê o seu resultado. Se os seus pares te avaliaram que você deveria ganhar menos do que você ganha, isso faz a pessoa se questionar. Porra, por que isso? Tal, aí vai perguntar para as pessoas. Porra, não estou gerando valor, o que eu preciso melhorar? Vou chamar uma sessão de feedback Canvas para poder melhorar e tal. E aí ela sente essas coisas. Então, a gente é muito pautado. Só que isso, porra, isso vai deixar a galera com medo, porra, abrir os números, porra, naquele mês deu prejuízo, cara, o pessoal vai pedir para sair, vai procurar outro lugar. Sim, eu prefiro lidar com esse tipo de problema, esse tipo de desafio e assumir que as pessoas são adultos, do que ficar protegendo elas das informações e tal, de adotar essa postura mais paternalista. Então a gente prefere lidar com os problemas da transparência do que lidar com os problemas do opaco, e do paternalismo em acesso. Uma curiosidade do cálculo numérico disso, você falou que tudo é relativo, mas quem é que dá a diferença? Se tudo está interessante, qual é que dá a diferença no termo de salário de uma pessoa que você define? Aí tem um cara que é o... Não, tem um cara que criou o algoritmo disso, que é o Klaus Osterfeld, que ele é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, e o cara bolou um algoritmo ninja, e aí usa negócio de um algoritmo de molas, de física, não sei o que, e aí parte de que todo mundo parte de 1000 pontos, aí tem um conceito de um salário virtual dentro da ferramenta que todo mundo é igual, e aí vai distribuindo esse valor, e aí chega. Não, isso tudo bem, mas assim, como é que você traduz o ponto em real? Muito simples, porque eu pego a folha e divido, e aí fala, minha folha é de 600 mil. O seu ponto é sua massa salarial. Minha massa salarial, exato. Que é um porque o bolo é um só. Que é um percentual do seu faturamento. Isso, exatamente. Porque o meu bolo que eu tenho para dividir é 1. E aí por isso que, se você tem que ganhar mais, eu tenho que ganhar menos. E aí a gente vai dividindo e equalizando. E esse é o princípio para ser um sistema autorregulado e sustentável. FCT. Oi? FCT distribuída. FCT, meu Deus, não me lembro de FCT não, porque eu fui funcionário do CERN. Eu também. Não me lembro de fazer FCT não, pelo amor de Deus. Exatamente. Exato. Aí imagine uma FCT, só que ela é autorregulada pelas próprias pessoas, com base no que os seus pares acham de você, e isso se autorregula. Não são engessados ao longo do tempo. Isso, tanto que essa avaliação é trimestral, a gente roda isso cada 3 meses. E o cara que testou é candidato para rodar, né? Isso. E esse que foi, por exemplo, o grande baque, que foi, e aí o Klaus, por exemplo, ele é ultra objetivo. Ele falou, se você está com um número baixo e você passar várias rodadas com um número baixo, você é um candidato a ser demitido. Mas é o lance de lidar de forma adulta, que todo mundo tem a ilusão de que está seguro no seu emprego. Só que, eu não sei qual é o lucro da empresa. Você pode estar trabalhando numa empresa que ela é deficitária e que eles vão te demitir amanhã. Mas você não sabe de nada disso e você está com ilusão, você está tranquilo. Mas você acha que o FGTS foi depositado. Isso, você acha que o FGTS foi depositado, não sei o quê. Você acha que se você for demitido, você não vai precisar ficar brigando na justiça durante anos para poder receber. A minha esposa era professora de universidade que faliu na Polifunds e ela passou 5 anos para conseguir receber os direitos dela, porque eles nunca depositavam. E aí, olha que bacana, como os nossos números são abertos, todo mundo sabe que a gente guarda todo o dinheiro para conseguir fechar a empresa a qualquer momento. Então, a gente tem em conta, em caixa, a gente chama do tesouro, todo o valor dos benefícios de todo mundo para a gente poder fechar a empresa a qualquer momento.
porque a gente minimiza o risco dos sócios, porque é um investimento que a gente tem, e minimiza drasticamente riscos para os funcionários, porque se acontecer algum pepino, a gente consegue pagar tudo para eles. E aí eles conseguem, por exemplo, cobrar. Então a gente estava fazendo lá uma gestão financeira que tinha coisas a melhorar e a gente não estava percebendo. E aí um cara, um dev, que curte analisar essas paradas, viu lá os números, as planilhas, não sei o que, bit da parada toda, e aí ele, pô, isso aqui eu acho que tá errado, podia ser diferente, não sei o que, animal. O cara não tem formação em economia, em contabilidade, não sei o que, mas teve um insight, não sei o que, a gente melhorou o nosso processo. E aí o bacana da transparência. E se a gente quiser fazer alguma coisa errada, a transparência impede isso. E aí ela serve para proteger todo mundo da gente fazer alguma coisa errada. E aí vem o trabalho remoto. A gente, como eu falei, todo mundo é remoto, mas como é que a gente também fica, né? Então a gente tem os princípios e a gente tem um conjunto de sincronizações periódicas. Então, a cada 15 dias a gente faz uma retrospectiva com a empresa toda online de maneira síncrona. A gente roda 2 horas de uma dinâmica de retrospectiva, no ágil, que vocês conhecem, tem essa dinâmica, e aí a gente estrutura a discussão para que a gente possa discutir o que está bom na empresa, o que não está na empresa e ações a gente melhorar. Toda sexta-feira a gente tem um brinde, hoje eu vou participar, 5h30, até se a gente participar, todo mundo online com eles, e tem um brinde, todo mundo lá. Então a gente está remoto e tomando uma, para a gente criar laços e fortalecer e continuar, trocar ideias e tudo mais. Então a gente tem uma série de sincronizações periódicas para que todo mundo fique no mesmo passo, na mesma vibe, no mesmo ritmo. A cada 15 dias tem um conjunto de tech talks da própria galera. Então todo mundo estrutura, cada um estrutura o seu, tem os slots de horário, e aí bota, levanta a bandeira que quer falar sobre o assunto, a galera, porra, massa isso, pronto, usou o slot, a galera se auto-organiza e começa a falar. E aí cria uma sala e começa a falar. E aí ferramentas, né, o lance da automação organizacional. Então a gente usa muito o Trello, o Slack, o Zapier. Então aqui o Zapier é fundamental para essa automação. O Zapier é uma ferramenta que liga qualquer coisa da internet com qualquer coisa da internet. Exemplo, toda vez a gente precisa, tem a feira da semana. Aqui deve ter algo assim, fazer a feira para comprar umas frutas, não sei o quê. Tem um evento na agenda, um compromisso que é quarta-feira recorrente, tal hora tem que fazer a feira e tem que comprar tais coisas. Aí quando dá esse dia, gera automaticamente um card no Trello do board, do post-it, do quadro, do time do administrativo lá do office. E aí ele sabe que tem que comprar a feira com essas frutas. Ele vai lá, puxa, executa e dá com o Tony. E aí a gente consegue fazer tudo isso. Então, vai ter a retrospectiva quinzenal para fazer sobre esse evento retrospectiva. Tem um evento, aí ele automaticamente manda no Slack uma mensagem notificando todo mundo, já com o link da sala que ele já criou para fazer isso. A sala de retrospectiva não é o time todo, 60%. Todo. Mas não fica um papel, muita gente. Aí a gente usa processos estruturados de discussão. O fishbowl que a gente fez aqui é um exemplo de processo estruturado para discussão com muita gente. Aí você pode rodar, aí a gente pega a dinâmica retrospectiva e estrutura para que ela funcione com 60 pessoas, com 80 pessoas que a gente já teve. E, inclusive a gente experimenta modelos diferentes justamente para não ficar só no mesmo, e aí dá um jeito diferente pra gente. Essa que é a mágica dos processos. Então a gente acha que dá Babel e aí precisa de processo. E aí tem processos extremamente simples como esse, que é simplesmente dizer, tem uma cadeira vazia e sempre tem que ficar uma cadeira vazia. Se você quiser falar, você precisa sentar. E aí, como tem que ficar uma cadeira vazia sempre, se alguém sentou, alguém vai se levantar. Não tem ninguém mais regindo aquilo ali. E você viu que alguém sentava, você levantava, ia conversando e todo mundo que se sentiu à vontade falou. E aí a gente vai fazendo isso. Para encerrar. Porra, cara, disse que a chicotagem que eu tô mesmo. Beleza, eu vou passar aqui. Aprendizados rápidos. Cultura geral de alto paternalismo e baixa autonomia. E isso é muito importante, e aí a palestra do Henrique vai fazer imagino que vai fazer um mega link com isso. Que é, tudo isso que a gente usa, todos esses conceitos, é contra-intuitivo, eles são contra-intuitivos porque a gente está acostumado nas empresas, nos colégios, na família, na faculdade, na sociedade. Então as pessoas estão acostumadas, principalmente no emprego, a serem cuidadas.
Então, o chefe tem que dar o benefício X, eu preciso do meu vale transporte, eu não quero ganhar em dinheiro o plano de saúde e eu contratar o plano de saúde que eu quiser, ou usar o dinheiro como eu quiser. Eu quero o meu plano de saúde. Eu quero que a empresa cuide de mim e me diga quais são os meus direitos, quando eu deveria ter que estudar os meus direitos. Então isso foi um grande aprendizado, porque é difícil romper isso e a gente vai construindo aos poucos. E aí, como dificuldades que a gente tem, grandes desafios, dentro de uma estrutura distribuída e orgânica e em rede, o alinhamento de propósito. Então, qual o propósito da galera, o que a gente quer fazer, alinhar o objetivo de cada uma dessas pessoas, já que todas têm voz e têm autonomia para decidir para onde a gente ir. Como é que a gente pega toda essa galera e move, direciona para o mesmo lugar. Isso é um grande desafio que a gente vem tentando estratégias diferentes para trabalhar isso. A tomada de decisão, então dentro de uma série de pessoas é mais difícil tomar a decisão dessa forma, então a gente também tem que ter processos estruturados para ajudar isso, e aí a gente vai dosando o quanto que ele é mais restritivo ou menos restritivo, e a gente vai descobrindo, e é uma coisa muito orgânica de descoberta mesmo, o sense responde. Esse time está funcionando muito bem, ótimo, esse time já não está funcionando muito bem para tomar a decisão, como a gente pode facilitar, como a gente pode ajudar, e aí vai descobrindo isso. E a própria autogestão. Então, ter a disciplina de trabalhar remoto, de gerir as próprias tarefas, de puxar as tarefas, de sofrer a pressão dos pares, de que se eu preciso fazer alguma coisa, eu não quero fazer, e aí meu colega está fazendo, e aí gerir isso. Então, também é um desafio que a gente não está acostumado. E aí tudo isso é a questão, somando tudo isso, são as soluções descentralizadas de gestão. E aí, eu voltando lá, e aí para finalizar, a pergunta que eu fiz lá no início, né? Vocês acham que tem bom senso? Todo mundo falou que sim. E agora a pergunta que eu faço vocês acham que os seus colegas de trabalho têm bom senso? Vocês acham, pensem aí nos seus colegas, você considera que o seu colega ou a sua colega tem condição de tomar uma decisão que vai afetar o seu dia a dia, que ele vai tomar uma excelente decisão que vai impactar no que você vai fazer, no como você vai fazer, na sua remuneração? Vocês acham que os seus colegas têm bom senso? Pense aí. Beleza. Então é isso. A diferença aqui é que muita gente falou que falou mais ou menos, né? Então mais ou menos a gente falou que não. E esse que é o ponto. A gente costuma pensar que a gente tem bom senso, mas a gente não confia no outro de que ele vai ter bom senso também. E é só isso que a gente precisa. Confiança nas pessoas. É apenas isso para a gente conseguir fazer esse processo funcionar. E aí tem uma frase excelente do Ricardo Semler que pessoas são adultos responsáveis em casa, porque de repente a gente transforma elas em adolescentes sem liberdade quando elas chegam no ambiente de trabalho. Valeu, gente. Obrigado.